de 1 até o versículo 9, por favor. E disse Davi: ainda há alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu faça bem por amor a Jonatas? E havia um servo cujo nome era Ziba. E chamaram que viesse Davi e dissesse ao rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que use beneficência para com ele? E então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E disse Ziba: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, se prostrou o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei de ti para ti benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e restituirei todas as terras de Saul teu pai. E tu de contínuo comerás pão na minha mesa. E então se inclinou e disse: quem é teu servo para que tenha olhado um cão morto como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu Senhor. Deus transforma renovando. Deus transforma renovando. Quero que fiquem atentos ao primeiro texto que lemos, que nós deveríamos entregar como sacrifício a Deus, que seria o nosso culto racional, mas nós teríamos que nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Então fique com esse texto também em mente, enquanto estivermos falando, para que nós entendamos o que Deus quer dizer, que Ele transforma renovando. Amém? Irmãos, Deus tem feito milagres nesse lugar. Sabia disso? Não, você não sabe. Você nem imagina o que está acontecendo. Irmão, você pensa que sabe. Você pensa que sabe. Mas as coisas que eu tenho ouvido é para você sair daqui diferente. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Ontem eu conversava com minha irmã aqui na igreja, e na hora que ela começou a contar, eu não aguentei ficar em pé. Eu caí sentado chorando. Tal era a glória de Deus sendo manifestada na vida daquela irmã. Eu não aguentei a alegria do Espírito Santo de Deus invadindo o meu corpo, e o meu corpo foi pequeno para ver a glória de Deus e ver a mão de Deus agindo. Pouco antes do culto começar, uma outra irmã veio e novamente me levou as lágrimas pelo que Deus está fazendo. Meu irmão, não me preocupo em estar aqui na frente, eu não me preocupo em ser eu que estou aqui como pastoria da igreja. Nada disso é importante. O que me preocupa é que tem alguém sofrendo menos porque Deus está agindo. Porque tem alguém chorando menos porque Deus está fazendo. Porque tem alguém que está podendo sorrir porque Deus está fazendo. Não importa quem está aqui na frente, não, irmão. Ninguém é importante. Só o Senhor é importante. Aleluia!
Só o Senhor é importante. Glória a Deus. E Ele está fazendo, irmão, eu estou aqui para lembrar, Ele está fazendo, Ele está fazendo, Ele está fazendo, eu estou aqui para lembrar que Ele está fazendo. Eu não tenho outra utilidade senão dizer para você, Deus está fazendo. O que você talvez esteja esperando é que Deus faça contigo, irmão. E não vai demorar muito. Eu vou poder dizer, porque você já me disse, Deus está fazendo. E aí você vai dizer, é comigo. É comigo. Eu estou vendo as coisas acontecendo, irmão, quando eu vejo a coisa acontecendo, eu vejo muito além das circunstâncias que nós estamos vivendo hoje. Porque Deus me mostra alguma coisa logo depois do que estamos vivendo agora. Mostra uma situação diferente, onde Ele coloca a mão e a coisa acontece. Como última palavra dessa campanha, eu gostaria de falar e de propor um voto. E de propor um voto que talvez seja fácil para nós pensarmos em fazer em 2013. Mas a prática disso é muito complicado. Parece ser um voto simples de fazer, mas colocar em prática no dia a dia é muito complicado. E eu já vou dizer o voto agora, eu não vou esperar o final não. O voto que Deus tem colocado no meu coração para transmitir para a igreja é que você se ame mais em 2013. Você se ame mais em 2013. Parece ser fácil, não? Parece que todo mundo quer isso. Mas a prática é complicada. Talvez a palavra te leve a remeter, a entender o quanto é complicado dizer eu me amo. Talvez a palavra venha trazer alguma referência para a gente poder entender que para que a gente seja diferente em 2013 é necessário que nós amemos a nós mesmos. E não tem ninguém melhor do que esse homem chamado Mefibosete. Não tem ninguém melhor do que ele, por isso preguei dele algumas vezes. Por isso falei dele algumas vezes, porque não tem ninguém melhor na palavra que possa nos dar uma referência maior de amor a si mesmo, ou de falta de amor a si mesmo, do que esse homem. E quis trazer essa mensagem hoje como última mensagem, para que nós reflitamos se nós não estamos agindo muitas vezes com falta de amor a nós mesmos. E por isso sofremos tanto. E queremos pedir que o Espírito Santo coloque um fim nisso. Nós precisamos nos amar mais. Amém? Amém? Quem era Mefibosete? Mefibosete era filho de Jonathan. Jonathan era um amigão de Davi. O amigo de todas as horas. O amigo do coração. Um amor. Uma troca de afinidades muito grande. Davi também se afeiçoara a Jonathan. Essa amizade causou alguns problemas, porque o pai de Jonathan era Saul, que perseguiu Davi durante muitos anos. E como filho de Saul, quantas e quantas vezes Saul quis matar Davi, e Jonathan, como amigo leal, ia e avisava. Fala, Davi, foge.
Foge porque meu pai está vindo querendo te matar. Uma amizade tão grande, uma lealdade tão grande. Davi nutriu um sentimento tão grande de amor. O filho de Jonathan era Mefibosete. O menino que ao nascer quebrou as duas pernas e ficou manco das duas pernas pelo resto da sua vida. Um príncipe, filho do rei, ou neto do rei, perdão. Tinha tudo para ser feliz, né? Palácio, dinheiro. Mas Mefibosete cresceu não podendo fazer as coisas que o menino comum poderia fazer. Brincar com os amigos no pátio do palácio. Enquanto todos corriam, Mefibosete tinha que ficar parado. Mefibosete não pôde ir crescendo, ele não tinha a mesma formação física dos demais adolescentes, era visto de maneira diferente, talvez com algum respeito, porque ele era neto do rei, mas ao mesmo tempo, a deficiência física naquela época era muito rotulada como fruto de pecado. Hoje não, irmão. Hoje você vê as ruas. Não sei quem está vendo aí agora, eles desenhando as calçadas com aquele negócio azul. Né? Vocês estão vendo que eles estão abrindo as calçadas e colocando os guias azuis, né? Aqueles guias é para quem? Para cegos. Os cegos eu não sabia. É ele que falou outro dia. Eu não me liguei. Nem sabia o que era aquilo. Falei, que enfeite feio. Mas ela falou que é para cego. Falei, não entendi, desculpa. Mas por que aquele ali está indo bem de cara pro orelhão? Os caras botaram bem, se o cego passasse ali, batia de cabeça no orelhão. Mas tudo bem, coisa de Vicente Carvalho, normal. Há um respeito. As guias rebaixadas, há um respeito. Hoje é lei, você tem no banheiro, você tem que ter um lugar para os cadeirantes subirem, é uma rampa, o acesso tem que ser facilitado, é lei. E assim por diante, irmãos. Hoje a vida é mais fácil para quem tem uma deficiência. Hoje é obrigatório uma porcentagem de pessoas estarem sendo empregadas com deficiência. As empresas são beneficiadas com isenção se fizerem isso. Mas naquela época não. Naquela época as pessoas eram rotuladas. Naquela época as pessoas falavam dela pelas costas. Isso gerou em Mefibosete muita amargura e muita dor. Aquilo ia se acumulando dentro daquela criança, aquilo foi se acumulando dentro daquele adolescente, isso foi se acumulando dentro do coração daquele jovem, tanta insatisfação, tantos rótulos, tanta palavra negativa o tempo inteiro. Ele sofria com isso, irmão. Ele tinha um trauma físico. Ele não tinha o que fazer com isso. Ele tinha que conviver com aquilo. Não é verdade? Aquilo se acumulava de uma maneira que trazia tristeza para Mefibosete. Amém? Muitas vezes, irmãos, nós vivemos desde criança sendo rotulados. Ou porque somos altos,
ou porque somos baixos, ou porque somos mais gordinhos, ou porque somos magrelos, ou porque somos negros, ou porque somos branquelos, ou porque somos albinos, ou porque somos rotulados, irmão. A ponto de nós convivemos com aquele rótulo durante anos e anos e anos, e aquilo fazia muito mal para a gente. A gente já se olha para o espelho e não gosta mais do que vê. As pessoas olham para nós e não enxergam o que nós olhamos. É como se nós estivéssemos enxergando uma imagem disforme, que não é a nossa imagem verdadeira, mas nós enxergamos porque a nossa alma está ferida. E para nós não importa o quanto nós nos arrumemos, nós nunca ficaremos bem. Não importa o quanto nós tenhamos de roupas de grife, a minha alma nunca vai estar legal. Eu vou estar sempre procurando algo mais novo de maquiagem para poder disfarçar aquilo que eu acho que é um defeito. Quando nós olhamos para uma pessoa, nós vemos o conjunto. Quando essa pessoa se olha, ela só vê o nariz. Olhamos tudo, nós olhamos o conjunto, a pessoa inteira. A pessoa olha no espelho, ela só enxerga o nariz. Ou você enxerga uma sobrancelha, ou um olho caído, ou uma boca, ou o tamanho da barriga. A barriga ainda tem jeito. Mas sabe, irmão, eu fico pensando o quão infeliz nós somos, porque nós não nos aceitamos como somos. Como sofremos com isso? Lutamos com a imagem que Deus nos deu. Lutamos com a identidade que Deus nos deu. Procuramos o tempo inteiro nos transformar numa outra pessoa que não é quem somos. Porque nós queremos parecer melhor para os outros. É complicado quando eu reflito nisso e eu penso em quanto perdemos de tempo, de energia, ou gastamos de dinheiro apenas porque nós olhamos para o espelho e não enxergamos o que Deus vê em nós. Porque não acreditamos nas promessas de Deus sobre nós. Nós nos achamos coxos, mancos, gordos, altos, magros, negros, brancos. Você é filho de Deus, meu irmão. Deus te fez do jeito que você é. Se magro, ou gordo, ou alto, ou baixo. Deus começa. Olhe para o espelho. Procure enxergar um pouquinho, não os seus defeitos, mas procure enxergar as suas qualidades. Que qualidades eu tenho? Você parou para pensar nisso? Talvez você olhe para você e se sinta um nada. E não venha com falsa modéstia porque está dentro da igreja, não, meu irmão. Você não é nada mesmo. Deus é tudo. E se você tem Deus dentro de você, você não é nada. Ninguém que tem Deus dentro de nós pode ser nada, irmão. E às vezes nós sofremos durante anos e mais anos,
Irmão, tem muita gente que é usada pelo diabo. Me perdoe, irmão, se você é um brincalhão, se você gosta de brincar, cuidado com as suas brincadeiras. Cuidado com as palavras que você lança no reino físico, porque isso pode estar ferindo a alma de alguém. Isso pode estar reforçando sentimentos. E agora virou moda alguém falar em bullying. Eu não estou falando de bullying, não. Estou falando de tristeza emocional profunda. Bullying é uma palavra bonita, que ninguém dá nem bola. Lágrima e choro. Começa a respeitar, irmão. Começa a respeitar as pessoas. Quantas situações nós acabamos tornando as pessoas infelizes por causa de pequenos rótulos que nós damos. Deus te ama, meu irmão, do jeito que você é. Se você está se sentindo fisicamente menor do que aquilo que Deus te fez, saiba que você é a menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você sofre por aquilo que você pensa de você mesmo. Está na hora de você começar a pensar o que Deus pensa de você. Amém? Não haja como Mefibosete em 2013 e começa a olhar para o espelho e não vê o tamanho do nariz, o tamanho dos olhos, o tamanho da boca. Não fica olhando para a balança pensando que é o fim. Deus está dizendo para você que você tem valor. Aleluia. Você tem valor. Você não é ninguém, você não é um nada. Para de ficar se menosprezando diante de você mesmo. Irmão, vista uma roupa nova, bem bonita. Você tem esse direito. Olha para o espelho e fala assim: Deus me deu. Deus me deu. Glória a Deus. Eu estou bem. Você pode enxergar você de um jeito diferente, meu irmão. Você pode. Deus fará isso em você, meu irmão. Deus fará isso em você, irmão, quando você se sentir mais seguro para enfrentar a situação aí fora. Você precisa se sentir seguro. As pessoas não te veem como você imagina que você está sendo visto. Você tem valor, ainda que você tenha ouvido a vida inteira que você não tem. Você tem valor. Amém? Larga dessas coisas, deixa para 2002, acabou. Começa 2013 de maneira diferente. Pense de você mesmo algo que Deus pensa de você. A outra coisa que Mefibosete sofreu foi o problema na família. E como esses problemas nos machucam, não é? Eu não acho que não tem nada que machuca mais do que problemas familiares. Acho que não tem nada que machuca mais do que alguém que nós amamos colocando opiniões ao nosso respeito, dizendo: você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Tem alguma coisa que dói mais? Traumas familiares transformam o menino
do menino doente. Dores familiares transformam um jovem doente. Como, irmãos, esse jovem vai enfrentar um mercado de trabalho leonino, cruel, onde um quer pisar no outro, quer matar o outro, quer enganar o outro. Como enfrentar essa loucura de traição, de mentira, de passar os outros para trás, só para ter vantagem pessoal? Se desde a minha família eu não tive uma base forte para suportar aí fora. Como essa dor que tem chegado ao nosso coração tem roubado o nosso amor a nós mesmos, porque nós achamos que nós somos aquele, com perdão da palavra, desgraçado que nós ouvimos a vida inteira. Você é um moleque. Moleque, irmão, é outro nome de Moloque. Você é isso, você é aquilo. Impingimos por causa da raiva, impingimos por causa de nossos temperamentos, rótulos emocionais das pessoas, que elas talvez nunca mais consigam se livrar deles. E por causa desses rótulos, irmãos, elas passam ano após ano e não conseguem ser vitoriosas. Não começou hoje não. O seu problema no casamento não começou agora. Começou lá atrás. Lá na tua casa. Quando você era pequeno. Com os teus irmãos. Não começou hoje. As brigas, as discussões não começaram hoje. Começaram há 20, 15, 10, 8 anos atrás. Lá no meio da família, onde as brigas e discussões eram normais. Começaram lá atrás, onde uma criança amedrontada se julgava culpada pelas discussões que nunca acabavam dos pais. Mas tem que parar aqui. Tem que parar aqui. Aquilo que você viu na sua vida no passado tem que acabar aqui. Não pode continuar. Não pode continuar. Porque senão você vai gerar isso para o seu filho, para a sua filha. Isso vai continuar geração após geração. Irmão, acaba aqui. Hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém? Tem que acabar agora. Tem que acabar já. Eu não posso transferir isso para os meus filhos, para o casamento deles. Medos. Traições, características que passam de pai para filho, filho para filha. Eu não chamo de maldição familiar. Eu chamo de consequência de pecado. Consequência. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Consequência.
Assim como olhar para o espelho e enxergar outra coisa por fora, nós também precisamos lidar com aquilo que está lá dentro, com as nossas lembranças, as nossas tristezas. Vamos jogar isso fora. Porque senão, irmão, não há possibilidade de você olhar e conviver com a pessoa que está ao seu lado de maneira equilibrada. Sabe por quê? Porque a sua atitude ou a atitude dele vai sempre afrontar um ou outro. E de alguma maneira, aquele sentimento que é ruim vai ser reforçado. E eu vou querer me defender. Eu vou querer reagir. E aí a briga é certa. Então, irmão, é bom interromper aqui. Se você está olhando por fora e não está enxergando aquilo que Deus vê, você pode mudar. Se você tiver algo por dentro, também você precisa mudar. Sabe por quê, irmão? Porque se você tiver algo por fora, você for emocionalmente estável, não se aceitar, olhar para o espelho e não enxergar, se achar feio, se você estiver emocionalmente ferido, o coração conturbado, não consegue decidir, não consegue tomar posição, na hora de você tomar uma decisão, você sempre tem que esperar por alguém para tomar aquela decisão, porque você está emocionalmente ferido. Você nunca sabe se está certo ou se está errado em coisas que aparentemente para uma outra pessoa são tão simples, mas para essa pessoa que tem o sentimento e a emoção conturbada é muito complicado tomar algumas decisões, porque ela acha que ela vai errar e vai fracassar, e ela não quer sofrer a dor do fracasso. É tão difícil tomar esse posicionamento. É tão difícil tomar esse posicionamento que aí começa o problema social. Porque você sai para a rua dessa maneira. E aí quando você sai para a rua, você é confrontado com a sociedade. Irmãos, a sociedade não te aceita do jeito que você é. Esquece. A sociedade é má. Porque o mundo jaz no maligno. Acabou. Não espera para ser consertado lá fora, não. Meu pai sempre dizia que a melhor escola é a rua. Sabe por que isso? Porque na rua você vê que dentro de casa era melhor. Eu reclamava muito dentro de casa. Aqui não tem isso, aqui não tem aquilo. Até ir para a rua. Reclamamos do ovo. E quando não tem ovo? O ovo da mamãe é mais gostoso, porque foi ela que fez. Parece que até o ovo, que é uma coisa tão banal, o ovo da mamãe é mais gostoso. Né, Tati? Está começando a fritar ovo agora. Porque, irmão, na hora que você se confronta com a rua, com a sociedade, você vai para a sociedade ferido e machucado, irmão, você não vai encontrar facilidade, você vai encontrar obstáculos o tempo inteiro. Sabe, irmão, você sai para a rua e só toma pancada. É certo ou errado? Um atrás do outro. Você volta frustrado, ferido, machucado mais do que você entrou. E você tem que ter muita garra para lutar e vencer. Porque se você não tiver garra, você desiste o tempo inteiro. Você muda de emprego de uma hora para outra. Hoje você está aqui, amanhã você está ali, depois de amanhã você está aqui. Você não se fixa em nenhum lugar. Por quê? Você não consegue se colocar na sociedade. Por quê? Você saiu para a rua emocionalmente desgastado e ferido. Irmão, desse jeito não dá. Eu preciso
encontrar com Deus. É preciso ter um encontro com Deus para que as emoções estejam no lugar. Para que você se perdoe a si mesmo e se ame. Para que você se ame, olhe para o espelho e enxergue. E não importa a opinião que ninguém te diga lá fora. Você olha para o espelho e fala: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo, que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Podem dizer o que quiser, ninguém me tira do meu lugar. Glória a Deus. Está pronto para falar isso? Tem que estar pronto. Você precisa estar emocionalmente firme para enfrentar essas situações de cabeça erguida e não baixar a cabeça. Porque tudo que o mundo quer é que você abaixe a cabeça. Tudo que o diabo quer é que você olhe para o chão. É o que ele mais quer, irmão. Que quando você baixa a cabeça e olha para o chão, você não vê a possibilidade de você prosseguir. E Deus já te deu a possibilidade. Deus já está te mostrando o caminho e a direção. Mas o inimigo conseguiu que você baixasse a cabeça. Como teremos vitória em 2013 se nós estivermos de cabeça baixa? Por causa das nossas emoções, por causa do nosso desamor. Irmãos, ainda que você tenha em 2012, 2011 passado por situações que te deixaram lá embaixo, Deus está prometendo uma renovação. Aleluia. Ele vai transformar e renovar. Glória a Deus. Sabe, irmãos, essa palavra transformação vem da palavra metanoia, ou metamorfose, ou mudança. É o casulo da borboleta, que transforma uma lagarta numa borboleta. Irmão, se você ainda está sofrendo com dor, com tristeza, se ainda você ainda não conseguiu se encontrar, hoje é o dia, irmão. Hoje é o dia que você precisa ter um encontro com o Senhor. Eu não estou falando aqui de conversão, irmão. Não estou falando disso. Não estou falando que você não é crente. Não estou falando nada disso. Eu estou falando de encontro com o Pai, face a face com Deus. Aqui, encontro face a face com Deus, muda o teu nome de Jacó para Abraão. Jacó para Israel, perdão. Muda o teu nome, irmão. Às vezes nós vamos deixando acontecer e assistimos o culto de cabeça baixa, esperando receber, não face a face com o Senhor. Queremos respostas prontas, queremos decisões já prontas, e Deus não vai dar, porque Ele quer que você levante a cabeça para achar aquilo que Ele já colocou na tua frente, para que você aprenda a caminhar de cabeça elevada. Ele não vai te dar a resposta pronta já, irmão. Não dá para ser assim. Entenda isso, por favor. Isso não é falta de amor. Deus vai fazer com que você se esforce um pouquinho mais, persevere um pouquinho mais, lute um pouquinho mais, para você enxergar o milagre que Ele já começou a fazer na tua vida. Amém? Deus já começou a fazer obra na tua vida, meu irmão. Ainda que você saia para a rua com a cabeça erguida, saia para a rua sabendo: eu vou vencer, eu não sou qualquer um. Deus está olhando você lá de cima, irmão. Ele sabe as humilhações que você tem enfrentado. Ele sabe. Ele sabe as dificuldades que você tem vivido uma a uma. Sabe por quê, irmão? Ele é um bom pastor. E o bom pastor sabe onde está a ovelha. Sabe o que ela está fazendo. Ele é o bom pastor. Ele sabe onde você está agora. Ele sabe do teu sofrimento. Ele conhece o balido do seu caminhar. Balido é aquilo que vai lá no pescoço da ovelha para fazer barulho, para saber onde ela está. E cada um faz de uma maneira. Ele conhece a diferença de um para o outro.
Sabe, irmão, a diferença que existe entre aquilo que nós imaginamos que Deus está vendo e aquilo que realmente Deus está vendo, a diferença disso são as experiências que nós temos que ter com Deus. Deus busca adequar isso. De que maneira? Nos surpreendendo todos os dias com experiências novas. Essas experiências nos faz crescer, como as que eu vi aqui ontem, como as que eu vi aqui hoje. Experiências com Deus que nos fazem crescer e buscá-lo cada vez mais. Eu quero mais, eu quero mais. Esse pastor me olhou, ele me viu, ele me tocou. Eu quero mais desse Deus. Eu quero mais. É pouco, eu ainda tenho pouco, eu quero mais. Se Deus já tem feito os milagres na tua vida, Deus fará muito mais. Não se sinta como Mefibosete, que achava que não tinha valor. Mefibosete, que achava que não tinha valor para a família, que estava jogado lá em Lodebar. Lodebar é lugar de desgraça, lugar de pobreza. Lodebar é lugar onde não existe riqueza. Lodebar é lugar onde ficavam os leprosos. Lodebar é onde ficavam os salteadores. E muitas vezes nós nos colocamos em Lodebar. Ficamos sozinhos, escondidos num canto, porque achamos que não temos valor. Ei, Deus está te tirando de Lodebar hoje, essa noite, em nome de Jesus. Meu irmão, Deus está te tirando de Lodebar. Deus está te convidando para vir para a mesa do rei. Deus está te convidando para vir para a mesa do rei. Você vai aceitar esse convite essa noite? Salmo 113, versículos de 4 até a 9, fala o seguinte: exaltado será o Senhor acima de todas as nações, a sua glória está sobre os céus. Quem é como o nosso Senhor, que habita nas alturas e que se inclina para ver quem está na terra, que levanta do pó e do monturo o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o teu Deus, meu irmão? Quem é como o teu Deus? Que te tira de onde você está. Ele é Deus. Ele criou tudo isso aqui. E Ele se dobra para olhar a sua tristeza e te tirar de onde você está, de Lodebar, para te trazer para o palácio. Glória a Deus. Será que Deus quer te honrar, meu irmão? Será que Deus vai falhar na sua promessa? Não pode falhar, Deus não mente, irmão. Deus não falha nunca. Ainda que pareça tardia, Deus cumpre o que promete. Amém? Se você ainda está no monturo, se você ainda se sente um necessitado, Deus já está com as mãos estendidas lá dos céus. Segura a sua mão e te conduz para Lodebar, para o palácio, em nome de Jesus. Você crê que Deus está fazendo isso essa noite? Você tem que enxergar espiritualmente. Agora é hora que o Espírito Santo de Deus tem que abrir os seus olhos. Agora é hora que você tenha um contato com Deus. Agora é hora de é hora do face a face com o Senhor. É hora que você vai enxergar Deus como Ele é. É agora, é agora. Se você ouviu até agora, agora é a hora que você vai enxergar Deus como Ele é, porque Ele fala e mostra o que Ele sente por você. E Ele te revela o amor que Ele tem por você. É agora que Ele está testificando no seu coração. E Ele está dizendo o amor que Ele tem por você. É agora que Ele está dizendo para você o que você significa para Ele. É agora que Ele está dizendo para você que você não é o que você pensa. É agora que Ele está dizendo para você que ainda que você pense que você é pouco, você é um servo fiel. Aleluia. 2013 não pode ser igual.
Deus está dizendo isso para você. 2013 será diferente, porque Ele garante isso para você. Aleluia. E se você tiver esse contato com Deus essa noite, eu quero que você esteja de olhos fechados agora por uns momentos.